Pouco. Não deu para estudar muito não, professora. Eu não consegui entrar no AVA para fazer as suas matérias. Ainda não? Ainda não. Eu não tenho nada da tua matéria no AVA. Eu já fui na Eita. faculdade, já mudou a senha. E, inclusive, tem muita gente reclamando que não consegue entrar no AVA. Tinha muita gente lá reclamando. E eu não consegui. Não fiz nada do teu trabalho. Nada, nada, nada. Você é da qual curso que você é? Sou a Lília da Nutrição Manhã. Tá Ô, Lívia, complicado entrar na tua matéria. pega com a tua representante de sala as aulas, que tá tudo nos slides. Ela só pega lá, cola e manda para vocês. Aí é que está o problema. Não temos representante de sala. Na minha sala, ninguém quer ser representante. Aí complica, hein, Lívia? Pois é, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu compro uma bicicleta ou se eu viro uma salsicha. Ai, gente, complicado mesmo. Essa situação, começo de semestre, é tudo bagunçado mesmo. Daqui a pouco se ajeita, mas realmente começo é triste. Muito Sabe triste. aquela sua segunda pergunta, que muita gente não conseguiu entrar? Você falou, eu vou abrir de novo, e Sim, vocês no têm. dia. Foi antes Não do abriu. Não abriu. Não consegui. Não foi só eu. Eu perguntei para mais pessoas da minha sala, a maioria não conseguiu porque não abriu. eu tive. Teve mais gente que fez na segunda vez do que da primeira. Porque da primeira vez eu deixei aberto o pessoal que gosta de antecipar, estudar um pouco antes. Mas a segunda vez teve mais gente que fez. Eu fiquei até feliz porque teve mais gente que entrou. Mas realmente alguns alunos relataram esse problema mesmo do AVA. Infelizmente tá complicado mesmo. Tá ruim esse começo de semestre. Eu só espero que não complica para a gente depois nas notas, né? Porque a gente não consegue entrar, não consegue fazer nada. Quanto à nota de sala, é aquele negócio, né? A gente tem prazos para entregar essas notas. Eu não tenho como retroagir, né? A gente tem metas para a cada 15, 20 dias de colocar nota lá no sistema. Então, essas notas ficam para trás. Aí, com o passar do tempo, assim, com a disciplina andando, vocês vão entrando, vão conseguindo fazer. Mas eu estou colocando várias de notas bem menores, então vocês conseguem recuperar. Caso fique alguma para trás, o pessoal que realmente teve problema, que o professor tive problema de acesso, aí a gente pega essas pessoas que tiveram realmente problema, se for realmente provado que vocês tiveram esse problema, a gente pede os exercícios, vocês mandam por e-mail para mim, eu faço uma correção retroativa, claro, que a pontuação não vai ser a mesma do que o pessoal que conseguiu fazer a tempo, mas aí a gente tenta negociar uma pontuação um pouco melhor aí para vocês não zerarem também na atividade. Mas isso é só no final do bimestre que a gente consegue ver quem realmente teve problema, tá? E aí a gente vê essas pessoas que tiveram esse problema. Infelizmente, não vou dar a pontuação máxima, porque também os exercícios também não são de grandes pontuações. Eu estou passando vários para vocês terem tempo até de conseguir recuperar até o acesso para o AVA. Você quer ter problema de professor, por que tu não faz peso 2 para esses alunos que não conseguindo acessar igual aos outros no primeiro semestre? Ninguém ficou prejudicado, as pessoas tiveram acesso e aí na outra atividade que eles tiveram acesso, eles tinham peso 2. A minha ideia que eu tenho, Vladimir, é colocar uma atividade um pouco antes da B1, para essa turma que não fez, entendeu? Colocar lá no sistema uma atividade um pouquinho antes da B1. Por que eu estou falando isso? Porque vocês sabem, não sei se vocês ficaram sabendo, a B1 de vocês vai ser online. A B1, a prova de vocês, vai ser totalmente online. Mas tu falou que a tua ia ser presencial. Pois é, mas não vai ser. Vai ser totalmente online. Foi decidido ontem em reunião disso daí com os coordenadores lá do curso da saúde. E aí eu tô acatando as ordens deles, né? Eu gostaria que fosse presencial também. Para mim seria muito melhor uma prova presencial. Mas a Anhanguera, a Croton decidiu, em todos os campos, decidiram fazer prova online nesse bimestre ainda. Então, agora não sei contra a B2, mas a B1 vai ser prova online, infelizmente.
Então a gente só vai ter uma aula presencial com você, o que veio no cronograma, é isso? eu ia até falar com vocês, dia 26/10, que está programado fazer aquela aulinha, até vou colocar aqui para compartilhar com vocês a tela. Aqui no dia 26, aqui nós temos a aula prática online. Por que eu coloquei online aqui? Porque esse cronograma a gente manda lá para o AVA no começo do semestre. A gente não sabe como é que as coisas vão andar por conta da pandemia, né? Então eu coloquei online, mas ela vai ser presencial. Então essa aula do 26/10, antes do feriado de finados, vai ser de lâminas, né? A gente vai lá para o laboratório de microscopia e a gente vai ver lâmina de sangue, no tecido sanguíneo. Então nesse dia vai ser a nossa prática. Mas para B2 ainda não é uma definição ainda quanto à prova. Não sei se vai ser presencial ou online. Mas a B1 já está decidido que vai ser online, tá? Então, para esse pessoal que não teve como entrar no sistema, vai ter que entrar até a B1. É obrigado a entrar até a B1. Então, a ideia é colocar uma atividade lá para vocês, o pessoal que não fez, e a gente fazer uma pontuação geral aí para a turma que ficou defasado, tá? Essa é a minha ideia, de colocar no mesmo encontro lá uma atividade para essa turma que não fez, né? Tá bom? Vocês acham que tá tudo bem por aí? Dá para conseguir fazer isso? Porque todo mundo tem que estar com acesso. Fica melhor. Fica melhor porque a gente ainda tem uma chance de fazer alguma atividade antes da B1 e conseguir alguma coisa, né? Sim, Mas sim. Aí eu acho que, bom, na minha opinião, para mim, eu acho que agora está até mais seguro, porque eu pensei que eu estava zerada. Porque, às vezes, quando você entra, você cai e você não volta mais. E você tem o tempo para responder, fecha e você não consegue. Sim. O intuito da disciplina sempre foi vocês fazerem para estudar, né? O professor de vocês aqui gosta que vocês estudem. Então, a ideia é que vocês façam exercício, que nem... Vou até falar dos estudos dirigidos, que surgiu muita dúvida aí. O pessoal também, professor, mas estudo dirigido é para entregar e entregar como? Olha, estudo dirigido, gente, é assim, acabou a aula, vocês têm um estudo para vocês lembrarem o que foi falado na aula. Vocês façam o estudo dirigido, mas deixem em casa. Por quê? A maioria do estudo, das perguntas do estudo dirigido tem alguma coisa que vai sair dali que vai cair na B1. Então, é para vocês terem uma noção do que mais ou menos eu peço em B1. Tá? Então, é para vocês fazerem sim, mas não para entrega, não vale pontos. Agora, da aula seguinte, da aula que vem, aí sim, já tem lá o exercício que é o responda. Quando tiver isso, ele é autocorretivo. Então, já tem algumas questões, o pessoal já começou a olhar lá, que eu olhei que o pessoal já está começando a entrar, mas não está aberto ainda para fazer, só vai abrir a partir da semana que vem esse exercício, não dá para vocês fazerem agora. Aí vocês conseguem fazer, vocês têm uma semana para fazer o exercício, depois entrega lá, o sistema mesmo fecha, aí não dá mais para fazer. Então tem mais exercícios para o final do bimestre, dá para recuperar essa nota aí de classe, fiquem tranquilos e vamos tocar bola, tá? Aí no final do bimestre, quando for a B1 mesmo, eu coloco lá o exercício para quem não fez. Então, gente, quem fez nem precisa fazer os exercícios autocorretivos que eu vou colocar antes da prova, só para quem não realmente não fez. Quem entrou no sistema e ficou... Porque vocês sabem que quando vocês entram no sistema, fica marcado para a gente lá. Então, quem entrou no sistema não está valendo. Infelizmente, aí já está com o AVA aberto, já consegue, não fez porque não quis. Mas quem realmente não está com acesso mesmo, aí a gente vai validar uma pontuação para essa turma que não fez, tá bom? Para ficar mais justo aí para todo mundo nesse começo de bimestre. Agora na B2, não, a B2 todo mundo já vai estar com acesso, todo mundo regularizado, todo mundo bonitinho, aí não vai ter, não tem como perder os exercícios, tá? A gente consegue fazer na B2 tudo tranquilo, aí sem problemas. Mas a gente não sabe se vai ser presencial ou online a prova. Provavelmente, se tudo correr bem, vai ser presencial. Mas nesse primeiro momento, vai ser tudo online para vocês. Aliás, não só para vocês, como todos os alunos de todo o grupo Croton vai ser tudo online nesse primeiro bimestre. Tá bom, gente? Não sei se algum professor já tinha falado isso para vocês. Eu sou o primeiro que vai falar. Também hoje é terça, né? O professor não falou nada para vocês de ontem?
Ontem foi Eu aula acho que eles vão começar a participar isso, porque se foi uma decisão que vocês tiveram, então a gente vai começar a ser avisado conforme vai vindo as aulas, porque você foi o primeiro depois do que foi avisado. Então acho que a gente ainda vai estar ao par disso. Amanhã vocês vão começar a ser mais alertados, mas lá no grupo dos professores já foi decidido, mas foram os coordenadores, tá? Não fui eu não que decidi isso aí. Por mim, eu faria a prova presencial. Imagina, eu dou aula de anatomia para odonto. Imagina dar uma prova online de anatomia. Então, fica para a gente bem chato isso, bem desagradável fazer uma prova online de anatomia. Então, infelizmente, é o que o grupo está pensando hoje, então a gente vai ter que acatar por enquanto. Bom, feito isso, gente, vocês estão vendo que eu estou dando uma corrigida no trabalho de vocês. À medida que eu vou corrigindo, eu vou colocando a nota no sistema. Muitos de vocês aí estou bem feliz porque tem a maioria, vai 80% da classe aí está acertando os exercícios. Não precisa escrever muito, vocês perceberam que o exercício é papum, é dizer mesmo o que precisa, a resposta é uma linha. Então a turma tem desenvolvido bem o raciocínio lógico está bem legal. Vocês viram que não precisa tanta base científica para responder, é mais a aula. Prestou atenção na aula, consegue responder aqueles exercícios. É claro que aí vai precisar de um a mais para a prova, isso é fato. Para a prova vocês vão ser exigidos um pouco a mais, porque primeiro que vai ser online, e aí também tem a vantagem de vocês terem a consulta. Então, mais ou menos nessa linha que vai ser as nossas provas, tá? Professor, Pessoal... Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Então, a minha dúvida é referente se a prova vai ser alternativa ou vai ser de escrever, sabe? Escrita, né? Então, Isso. a intenção da Croton é que seja feita por alternativas, né? Não seja feita escrita, por enquanto, na prova online. Então, a gente vai ter que ir por essa linha ainda de pensamento deles de alternativa. Vocês estão percebendo que a minha voz está meio embargada? É porque eu não estou concordando muito com essa prova online, né? Eu estou bem chateado, para falar a verdade, mas muito. Ontem eu fiquei muito chateado quando eu soube dessa notícia. Não porque o professor tende a querer ferrar vocês, isso não existe. Mas vocês precisam ser testados. E a única forma de a gente saber como vocês estão, e até mesmo vocês saberem, é fazendo uma prova presencial, uma prova com aquele clima, com aquele atmosfera de prova. Em casa, gente, eu sei que a gente faz consulta, pergunta para o colega, que é normal. Isso não é teste, né? Isso daí não acaba provando que você sabe, infelizmente. Mas, infelizmente, vamos ter que fazer a prova online aí de novo. Concordando ou não, a gente vai ter que fazer essa parte aí. Bom, aí falando um pouco do exercício, o pessoal da Físio aí se mostrou bem interessado no exercício. Fizeram, acho que também a turma é maior, né? A grande maioria fez os exercícios, acertaram. Pessoal da farmácia, pessoal da Nutri, tá bem legal também, o pessoal tá entendendo. Vamos continuar nessa pegada. Hoje tem estudo dirigido, né? E essa aula de hoje que eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu até fechar aqui Vocês entenderam então da aula, né? Porque a Patrícia, a coordenadora, veio falar comigo que o pessoal não estava meio perdido. Então tá aqui, gente, dia 26/10, então é a aula prática que a gente vai fazer no laboratório de microscopia, se tudo estiver bem, né? Se até lá não mudar nada. Se Deus quiser, não vai mudar nada, a gente vai fazer essa aula lá presencial. Provavelmente eu consiga levar vocês todos de uma vez, que a turma não é tão grande, dá para a gente entrar no laboratório lá e fazer a aula lá. Depois temos um feriado, depois a gente entra em oncogênese, que aí é parte de câncer. A gente vai com 3 aulinhas de câncer até o final do curso, e aí depois a gente tem a avaliação B2. Essas 3 últimas aulas aqui são todas aulas interligadas. Então, uma aula depende da outra para vocês entenderem, que é uma sequência, né? Câncer até o final do bimestre aí, então. Nós temos aí hoje a aula de imunologia, é a primeira aula de vocês, e a segunda vai ser a semana que vem. Depois paramos para as provas, semana de palestras e um feriado que vai ter aí, que é o dia 12. Então, a gente vai se ver daqui 20 dias
lá no dia 19 mesmo, com a aula de exames laboratoriais e infecções. Gente, essa aula de hoje é uma aula um pouco mais curta. Eu dividi essa aula em duas aulas, por quê? Primeiro, a aula de hoje é sobre a defesa, né? Os guardiões, né? A célula. Semana que vem, a gente vai ter o sistema. Então, é uma coisa diferente da outra. Hoje a gente vai ver célula de defesa, semana que vem um sistema de defesa. Como que é alertado esse sistema para essas células serem produzidas? Por que antigamente a gente fazia junto essas aulas e agora separou? Porque confundia muito, né? Vocês ficavam meio confusos. Professor, mas é sistema inata, como é que funciona, como é que é o sistema de vacinas. Então, a gente deixou isso para uma aula só. Então, a aula de hoje é uma aula um pouco mais curta, uma aula mais tranquila, direto ao ponto, sem rodeios. E aí, semana que vem já é um pouquinho mais extensa a aula. E aí sim vai ter uma atividade para fixação, que também vale nota, uma atividade que está no AVA já, mas ela não está aberta, tá? Vai estar aberta só semana que vem. Beleza, gente? Esses recados aí no começo de aula, tudo bem? Vocês agora estão mais tranquilos? Pode falar. E a gente, assim, que começou no primeiro semestre de farmácia, e a gente não tem nada. Agora, ontem foi que entrou no AVA pra gente. A gente tá, tipo, você tá falando assim, eu vejo que tá falando em outra língua para mim. Eu vi que entrou mais uma turma mesmo lá no sistema lá. Não, e nossa turma não sabe de nada, nós não estamos sabendo. Agora que entrou ontem no AVA só, nós estávamos sem noção de nada. Uhum. Qual que é o seu nome? Desculpa. Meu nome é Sandra. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Eu sei que vocês estão perdidos aí também, como a maioria de começo de bimestre fica perdido mesmo. Demora um pouco para vocês entrarem no caminho certo aí do sistema, mas fiquem tranquilos, tá? O que eu posso falar para vocês aí? Eu vou conversar depois com a coordenadora da farmácia para ver uma maneira porque eu vi que vocês entraram realmente agora lá no sistema, tem uma turma a mais para mim, inclusive, de estar avaliando vocês aí separadamente também. Que nem eu estou falando com a Línia, que eu falei no começo da aula, provavelmente eu vou jogar essas questões lá numa atividade antes da B1, e vocês vão fazer com a pontuação, vão fazer direitinho lá e vai estar a pontuação de vocês lá, e depois eu vou colocar para vocês. Mas eu vou conversar com a representante da farmácia, a coordenadora, e aí a gente bola algum jeito para vocês verem aí as atividades. Quanto às aulas, eu peço para vocês, o primeiro que entrar aí no sistema, puxar essas aulas para vocês, porque já está tudo lá. Caso vocês não tenham um representante ainda, elejam um representante e ele fica incumbido lá de falar com a coordenadora para ela conseguir entrar nessas aulas para vocês. Vocês têm já representante, Sandra? Não, ela colocou no grupo, mas ninguém se manifestou nada, né? Porque todo mundo, nem as pessoas nenhum se conhecem, né? Porque nós não tivemos nenhuma aula na faculdade, é só online, e está com uns 5 dias que nós não tem aula. Desde quando começou, eu só tive 2 aulas só. Ah, entendi. Não passaram o link para vocês? Alguma coisa aconteceu? Passaram. Um dia estava sem energia, outro dia estava com problema, outro dia não deu certo, e assim vai indo. Ah, sim, lá na universidade teve problema, é verdade. Eu fiquei sabendo desses problemas. Então, faz o seguinte, Sandra, você que é a porta-voz aí, que eu estou vendo que é mais espontânea, tenta se candidatar aí para o cargo de representante. Tenta levar esse fardo aí até o final. E aí a gente consegue, pelo menos com você, sendo a porta-voz, a gente consegue mandar os links, né? Consegue mandar as atividades, mandar as aulas, porque vocês só tem a perder não tendo representante. Então, tenta... Eu não quero... Eu tenho muita coisa para me resolver. Mas mesmo que você depois deixe o cargo, pegue outra pessoa, no começo é bom para vocês que estão aí perdidos aí, pelo menos para orientar. Depois você põe outra pessoa, entendeu? Não sei se tem mais gente aqui na farmácia do primeiro semestre. Tem mais alguém aqui na sala? Do primeiro? Tem. Farmácia? Estou aqui.
alunos aí. Sim. Então, gente, faz uma reunião vocês aí depois da aula. Eu deixo até o link aberto aqui, vocês do primeiro aí, já elege alguém aí, já abre as câmeras, já vê se vocês querem colocar alguém aí, já decide isso logo, porque realmente isso importa bastante para a instituição lá, para vocês terem andamento da disciplina. Tá bom, gente? Tá certo, mas eu não quero. Sou. Depois vocês brigam aí, então, para ver quem é. Sorteio no papelzinho aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então, a aula de hoje. Então, nós vamos... Primeira aula de sistema imune. Na aula de hoje, a gente vai tentar falar com vocês aí sistema imune, propriamente dito, as células leucocitárias, né, que é os leucócitos. Aí eu vou falar alguma coisa sobre o sistema imune hoje, dar alguma pincelada. Semana que vem, a defesa do corpo humano, inflamações e questões. Então, a ideia é sempre essa, tá? A gente tenta fixar a aula de vocês sempre com algumas questões. Então, estudo dirigido, mais uma vez, para quem está atrasado, para vocês fazerem em casa, estudar para a prova. As questões que estão lá, responda, são questões aí sim, que valem nota, que está lá no AVA, né? Depois no pós-aula, vocês entram lá e vejam se é escrita ou se é alternativa. As primeiras foram escritas, agora eu estou colocando alternativa para vocês fazerem lá e ficar a par da disciplina. A outra coisa, as correções. Eu não vou colocar agora, porque tem muita gente que vai fazer os exercícios ainda. Eu vou colocar depois da B1 as respostas corretas dos exercícios, tá? Mas muitos de vocês aí já viram que pela correção já viram se acertaram ou não o exercício, tá? E se erraram, estudem, porque são questões, evidentemente, de prova, tá? Pode ser que caiam. Bom, sempre para a gente ilustrar aquele caso clínico bonito, né, que a gente começa. Prova vai ser mais ou menos assim, gente, com esse enunciado gigantesco. Padrão ENAD de vocês aí, quando forem prestar lá no final do curso, o ENAD de vocês vai ser totalmente parecido com isso. Um baita do enunciado com perguntas, várias perguntas sobre isso. Então, vamos começar. Já falei alguma coisa sobre esse caso, inclusive, mas a gente está ampliando. Essa parte vermelha é uma parte já inerente a essa aula, tá? Então, mulher de 56 anos procurou um centro médico especializado em gastroenterologia, com histórico de constipação e mal-estar gástrico, há 2 anos. Além do desconforto gástrico, o paciente ainda relatou que há pouco tempo começou a sentir fraqueza, formigamento dos membros inferiores e episódios de esquecimento, que vinha preocupando muito seus filhos. Realizou exame de endoscopia com resultado de presença de nódulos no estômago e metaplasia intestinal no segmento do intestino delgado. Até aí, um monte de coisa que eu falei aqui a gente já estudou, né? Metaplasia, formigamento, fraqueza, mal-estar gástrico, tudo isso daí a gente já tinha falado nas outras aulas, né? Foi feita análise histopatológica do tecido, que resultou no diagnóstico de tumor carcinoide. Opa, coisa nova aí. Também foi encaminhada para avaliação neurológica e seus exames evidenciaram, além da fraqueza muscular, déficit de sensibilidade em membros inferiores. Beleza? Os exames laboratoriais apresentam baixo nível de hemoglobina, de plaquetas e de glóbulos brancos no geral. Conclusão: paciente portadora de gastrite autoimune e, por isso, o médico resolveu pedir mais um exame de sangue, dessa vez para avaliar os níveis de vitamina B12. Ponto. Vamos pensar nisso, até o final da aula a gente vai ter uma resposta sobre esse caso. Então, a partir desse momento, gente, vocês já entram na matéria de hoje, na disciplina, no que a gente vai falar hoje. Os exames, o caso clínico, então, ele vai ser... como é que estuda isso? A gente pega as partes do enunciado e vai vendo o que ele pergunta. Os exames laboratoriais da paciente apresentam baixo nível de hemoglobina, vocês já estudaram isso, de plaquetas e de glóbulos brancos. Ok. Qual a relação do diagnóstico de gastrite autoimune, a redução dos níveis de glóbulos brancos e a função do sistema imune? Isso daqui já é da aula de hoje. Você deve ler e compreender o sistema imune e os tipos de leucócitos com suas respectivas funções. Então, para responder essa pergunta, a gente vai ter aula de hoje. E aí, no final dessa aula, vocês vão lá, terminam a aula e respondem isso daqui, tá? Guardem em casa, não precisa me mandar, não precisa me enviar, mas serve de estudo para essa aula de hoje. Bom, aí eu preciso de vocês agora uma salva de palmas para o sistema imune de vocês. Agradeça todos os dias o seu sistema imune.
ele livra vocês de tudo que é tranqueira, de tudo quanto é problema no seu sistema de defesa, tá? Então, o nosso sistema imune, ele previne não só contra vírus, bactérias, parasitas, como também lesões cancerígenas. Todos esses tipos de patógenos, todos esses tipos de micro-organismos no nosso corpo, ele transita livremente no ar. A gente tem isso no ar, onde a gente toca alguma superfície, aonde a gente pode até se ferir e ser contaminado, e o nosso sistema imune está sempre presente para bloquear esse tipo de ataque. Tá? Então, todos os tipos de doenças, né? Como eu falei para vocês, células malignas também podem estar envolvidas nesse ataque. Existem muitos, vocês vão estudar no final da disciplina, alguns vírus oncogênicos, vírus que podem causar câncer. Nossa, professor, existem milhares, não são poucos, não. Tá? Alguns vírus que alteram o metabolismo celular, alteram totalmente a capacidade da célula de se desenvolver, escravizando aquela célula para bem próprio, para a produção de alguma célula tumoral. Então, existem alguns vírus que alteram geneticamente algumas células, tá, gente? Então, guarda essa informação, que é importante para essa aula também. Aí, para a gente começar já definições, a título de dicionário da imunologia, antígeno. O que é antígeno? Agentes estranhos ou micro-organismos que invadem um organismo. Tá? Então, são os micro-organismos, os microinvasores. Isso são os antígenos. Tá? Então, as células que é responsável pelo ataque se chamam antígenos. E quem que vai responder? Quem que é o nosso guardião? São os leucócitos. Tá? Então, o antígeno vem, entra no nosso corpo, o micro-organismo de qualquer espécie, né? O antígeno é tudo, tá, gente? É bactéria, é vírus, é parasitas, é tudo, tá? Fungo é um antígeno também. E tudo que a gente tem de defesa se chama leucócitos, tá? Esse é o sistema imune da gente, leucócitos. Aí dos leucócitos vão vir outras células, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, leucócitos é igual a glóbulos brancos. Isso é sinônimo. Se você falou leucócitos, você está falando glóbulos brancos. Tá? Olha só, algumas dessas células dos glóbulos brancos que a gente tem, os leucocitários, algumas transitando aonde, gente? Dentro da corrente sanguínea. Vocês estão vendo hemácias, plaquetas e algumas células de defesa. Vocês estão vendo aí que é um desenho para vocês, de propósito que esse desenho está aqui, para vocês gravarem o formato da célula. Lá no segundo bimestre, a gente conseguir para o laboratório, vocês vão ver as lâminas. Nas lâminas a gente consegue ver algumas dessas células que se comportam exatamente assim, tá? Com esse aspecto interno de granulócitos, né? Aqui estão os granulócitos, os agranulócitos, né? Que não tem os grânulos. Lembra da última aula, né? Que são os grânulos das células. Então aqui é um eosinófilo, basófilo. E o monócito não tem granulócitos dentro. Então ele é agranulócito, neutrófilo e linfócito, tá bom? Aí uma charge bem engraçada, né? A polícia faz a bactéria aqui dentro e a polícia faz o papel do nosso sistema imune. Então, eles tentam entrar no nosso sistema imune e a polícia tenta barrar, como são as células do nosso corpo de defesa. Então, aí a gente consegue ter essa defesa quanto aos invasores. Tá? É bem interessante essa charge, mas bem real do que acontece com o nosso corpo. Mais uma vez, na escola, a gente aprende o quê? Glóbulos brancos. Na faculdade, onde vocês estão agora, vocês vão ter que saber todas as células leucocitárias, todas as células do complexo dos glóbulos brancos, tá? Então, neutrófilos, basófilos, linfócitos, eosinófilos, macrófagos, entre outras que a gente vai discutir nessa aula de hoje. Células. Vocês imaginam quantas células a gente tem no sistema imune? Alguém chuta? Alguém já ouviu falar de quantas células a gente tem no sistema imune? Há uns 30 trilhões. Bilhões? Tem milhões. E tipos? Vocês imaginam quantos tipos a gente tem? Diferentes. Então, olha só a pancada que a gente vai estudar só nessa disciplina, tá? São os específicos para vocês saberem
do sistema imune, cada tipo que a gente tem. Então, cada tipo de invasor tem um tipo de resposta. Tá? Não é porque a gente teve um invasor de um fungo que a gente vai ter produção de linfócito T. Não é porque a gente teve do vírus que a gente vai ter linfócito B. Então, existem alguns conectores que são específicos para algum tipo de invasor. Por isso que é tão difícil, às vezes, conseguir uma vacina. Por isso que é tão difícil vocês conseguirem um produto que faça uma imunização em massa. Por quê? Porque, às vezes, a gente não tem aquele conector específico. Então, precisa ser promovido, precisa ser produzido. E isso demora-se um tempo, tá? Até você descobrir qual tipo de célula é capaz de combater o invasor, a gente precisa ter testes. Tem que fazer testes em seres humanos para responder qual tipo de célula do glóbulo branco é capaz de confrontar aquele invasor. Então, por isso que demorou-se muito tempo para se produzir a vacina do Covid e entre outras vacinas lá do século passado, que a gente ainda usa elas até hoje. Inclusive, sempre falo isso para vocês, que estejam sempre com o calendário de vacinas de vocês em dia, sempre, gente. Não é porque vocês estão numa aula de mato imuno, o professor aqui é chato, não. Vocês não são profissionais da área de saúde, e para vocês entrarem em qualquer hospital, hoje em dia, em qualquer clínica, vocês precisam estar com o calendário de vacinas em dia. Isso daí é pré-requisito obrigatório. Até nos estágios que vocês forem fazer depois aí na faculdade, vocês têm que estar com os seus calendários em dia. Então, procure aí uma OBS, tentem fazer todas as vacinas possíveis que vocês precisem, tá? Então, voltando aí à aula, a gente precisa de um conector específico para aquele tipo de invasor. Agora, a gente vai saber qual que é a célula responsável por esse sistema imune? Depende. Depende do tipo de invasor, né? Se você tiver realmente aquele conector para aquele tipo de invasor, você consegue produzir em larga escala e consegue até imunizar a população, tá? Por isso que a gente está tendo agora a imunidade através de uma vacina para a Covid. Se a gente não tem a vacina, se a gente não tem um sistema imune adquirido externamente, a gente tem que produzir. E aonde que a gente produz essas células do sistema imune? Claro que é através da medula óssea. Lembre-se do tecido sanguíneo, que eu falei para vocês, que a medula óssea, que é aquela parte interna do osso. A gente tem uma medula lá dentro, essa medula é capaz de produzir, tá? E algumas células desse sistema imune nosso também são produzidas em alguns lugares estratégicos, tá? São lugares que vocês estão vendo aí, nesse esquema, que são lugares estratégicos. Por quê? Porque são entradas de micro-organismos, ou seja, nariz, boca, tá? A gente tem ali embaixo do braço, na virilha. Então, são pontos estratégicos do corpo que a gente tem um problema sério de acúmulo de algum micro-organismo. Professor, embaixo do braço, sim, nós temos fungos, bactérias, virilha também, pulmão, respiração que a gente pega no ar, do ar poluído, a gente passa pelo nosso sistema de respiração, cai nos nossos ossos, filtra, por isso que a gente tem as sinusites, né? Porque na hora que a gente respira o ar, ele vai para os seios da face, os seios da face drenam aquele micro-organismo que está lá, só que às vezes pode demorar para se defender e produz a sinusite. Por isso que as pessoas têm muita sinusite na época de tempo seco, tá? O pessoal começa a ter sinusite demais agora nessa época de estiagem. E isso tudo é estratégico. Esses gânglios que nós temos de sistema imune estão espalhados em lugares estratégicos, para a gente não ter, para a gente ter uma resposta mais rápida, principalmente, não demorar na resposta mais rápida, porém a resposta ainda não é específica, é uma resposta geral. Quando a gente tem um microinvasor, até o corpo reconhecer aquele invasor, ele demora um tempo. Só que, para a gente não perder tempo nessa defesa, o corpo já manda as células primárias de defesa, para ver se consegue combater logo de cara. Se conseguir combater, ok, perfeito, funcionamos. Agora, se não, o corpo vai induzir uma produção de células específicas, que a gente vai estudar isso. Quem que comanda e quem que produz, tá? Para a gente ter uma ideia, só para a gente ter um exemplo aqui, quando a gente teve aí a vacina
da Covid agora que a gente teve nesses semestres aí passados, esses 2 últimos semestres, a gente quando fez a imunização da vacina, dependendo de qual grupo que foi, vamos falar da Coronavac, que foi a primeira vacina, a maioria das pessoas já produziram logo de cara o IgM, né, que é um anticorpo primário, e depois as células de memória, que as células que depois ficaram para combater o vírus, são as IgGs, são outro tipo de anticorpo. Então, para começar a defesa, foi produzida a IgM, que ela é aquela geralzona, ela ataca todo mundo. E depois as células de memória mais específica foi a IgG. Então, quem tem IgG hoje, quem fizer o exame aí e detectar o IgG, está imunizado. Então, a gente tem esses exames de farmácia que a gente consegue detectar o IgG. Na hora, a gente pega lá a gotinha de sangue, faz lá, e aí a gente consegue ter os 2 tracinhos, né? Se você tiver os 2 tracinhos, você tem o IgG. Se você tiver um tracinho só, você ainda está no IgM. Então, é interessante que a maioria já tem o IgG, por isso que a gente diminuiu drasticamente o número de infecções através do Covid. Tá, gente? Então, essas regiões do corpo, linfonodo, veia subclave, amígdala, apêndice, são regiões onde a gente produz células de defesa. Em lugares estratégicos, então. Bom, essas células que vêm da medula óssea, né? Elas têm um nome, né? As células primárias, as células mãe, chama células pluripotente, tá? Que vocês estudaram na aula passada no sistema imune, no sistema tecido sanguíneo, que aí se divide em linfóide ou mieloide, tá? Na célula progenitora, que é a pluripotente, ela se divide em linfóide e mieloide. Dos linfóides, né, dos progenitor linfóide, a gente vai ter a origem das células linfócito B, linfócito T e as NKs, tá? Também nós teremos os plasmócitos e as células efetoras, tá? Das mieloides, nós teremos o resto: basófilo, eosinófilo, monócito, neutrófilo, mastócito, do sistema nervoso, dendrítica, e também os macrófagos, tá? Notem que dos monócitos, a gente tem os macrófagos e as células do sistema nervoso, que são as dendríticas, que provém dos monócitos, tá? Então, gente, é tranquilo isso daqui, porque como é que a gente sabe isso? Como é que o professor de vocês sabe? Que eu sei que do linfóide é linfócito. O restante é da mieloide. É assim que vocês têm que estudar, tá? Professor, então linfócito T, linfócito B, isso da linfóide. Ok, acertaram. Mieloide é o resto. Basófilo, eosinófilo, monócito. Isso é a forma de vocês estudarem e vocês entenderem isso, tá? O próprio nome já está falando, né? Linfóide e linfócitos. Tá bom? Professor. Oi. Opa, essa célula aí, depois do linfócito T, que tá a célula NK, e essa são aí, é alguma coisa ou não? Essa NK também é do linfóide, é da linfóide. Porque eu pus uma interrogação que a gente vai falar dela daqui a pouco. Ah, entendi, desculpa. Não, imagina. Tá, então, toda essa parte azul mais escura aqui pertence ao linfóide. E a parte azul mais clara, aos mieloides, tá? Isso tudo vem da onde, gente? Da medula óssea. Da medula óssea que fez que produziu, que originou uma célula pluripotente. Ela é encarregada de fazer as progenitoras, tá? Que dela emana as linfóides e as mieloides. Então, pensem nisso, tá, gente? Não é para falar qual a origem das células de defesa do nosso corpo, tá? A origem mãe mesmo, tá? Quem origina a pluripotente é a medula óssea, da onde que ela vem? Da medula óssea. Porém, a célula mãe, tá, gente? A célula que produz é a pluripotente, tá? A origem é a medula óssea. A célula é a pluripotente. Ela que origina a linfóide e a mieloide, tá? Então, falou célula, não tem nada a ver com medula, tá? Isso daí foi questão de prova do semestre passado, o pessoal errou por conta disso daí. Então, origem, medula óssea. Qual a origem celular? Pluripotente, tá? É importante vocês saberem essas diferenças para não errarem. Aqui, inclusive, quando vocês forem para o laboratório, se a gente conseguir achar umas lâminas legais, vocês conseguem ver essas células desse mesmo formato,
tá? Vocês vão desenhar, vão fazer o que estão vendo ali na microscopia. E para treinar em casa, a gente pode fazer esse desenho também, aí para vocês não esquecerem. Fixa muito mais fazer o desenho da célula para vocês não esquecerem, tá? Aí, olha só como a gente tem a diferença das células granulócitas. Lembra que tem os grânulos, essas pintinhas dentro das células chamamos granulócitos, e os agranulócitos. A gente não tem essas pintinhas aí em cima das células, tá? Glóbulos brancos ou leucócitos, a gente tem aí mais ou menos esse formato, tá? Isso aqui é um desenho esquematizado, mas é exatamente assim que a gente vê no microscópio, gente. É impressionante como o desenho ele copia fielmente a célula do nosso sistema imune. Então, o linfócito ele é redondo, lá dentro um núcleo, uma parte interessante, uma parte quase que ocupando a célula inteira. Os basófilos, né, tem um E invertido. Os neutrófilos, alguns falam que parece grãos de feijão, né? E os eosinófilos parece o nosso fone de ouvido, né? Aqueles fone antigo de ouvido. Os monócitos parecem um fígado, né? Parece um pâncreas ao contrário aí, tá? Então tem essas diferenças de formatos. Quando quem vai trabalhar com laboratórios, quem vai fazer análises clínicas, só de bater o olho, de tanta familiaridade que tem essa célula, já sabe qual tipo de célula que tem lá. E, professor, como é que a gente sabe que eles contam? Porque existem milhões de células dessa numa lâmina, existem. Eles fazem por pedaços, né? Eles pegam uma região, vê quantas células tem naquela região e multiplica, tá? Pelo tamanho de amostra. Então, você tem o valor real de células brancas no nosso sangue. Então, se tiver muito elevado, é que alguma coisa está errada, né? Porque o nosso corpo está produzindo muito. Então, está tendo algum invasor. Então, quando a gente for fazer um exame, não é porque a gente está tendo bastante célula que a gente é um Superman. Não. É porque algum invasor está com alguma doença, esse paciente está sendo acometido. Então, preste atenção sempre nessa parte dos leucócitos, dos glóbulos brancos, porque se tiver aumentado, pegar o exame em casa, se tiver aumentado, é porque essa pessoa está com alguma doença em curso, tá? Os números mais ou menos que a gente tem do sangue na presença das células brancas é esse, tá? Leucócitos vai variar de 3.600 a 11.000 por microlitro. Tá vendo a grandeza que se pega para fazer a medição? Então, a gente tem um microlitro, gente. É coisa pequena mesmo. E aí se multiplica pelo tamanho da amostra. Neutrófilos, a gente vai ter aí, presente no sangue, ó, 45% a 70% do sangue. 1.500 a 7.000, que é o normal. Linfócitos de 1.000 a 4.500. Aí começa a cair um pouco, né? Os monócitos, eosinófilos e basófilos já é uma proporção um pouco menor. Até a proporção deles em sangue é um pouco menor também, tá? Mas que resultados somados, tá? Quando a gente analisa um hemograma, a gente não analisa só a série branca, a gente analisa a série vermelha também. E aí tem alguns dados que, junto com eles, acabam formando o diagnóstico. Então, a gente não vai falar, olha, o cara tem um leucócito aqui em demasia, passou de 11.000 a concentração de leucócitos no sangue desse paciente. Beleza. Se passou por 11.000, a gente vai ter que analisar o que esse paciente está tendo. Algumas células deste defesa indica se é vírus, bactérias, se é parasitas, tá? Se é algum tumor. Então, algumas dessas células vão indicar isso. Eu vou falar isso para vocês mais adiante. Outra coisa, quando a gente fala em parâmetros, tá? Se tiver dentro, por exemplo, 3.600 a 11.000, mas se o cara tiver 10.500, ligue o alerta. Ah, mas está dentro do parâmetro, professor. Não interessa. Fiquem sempre no meio. 3.600 para 11.000, o cara tiver lá 5.000, 4.000, tá num momento bom. Ele tá na homeostasia. Agora, se ele estiver quase no teto ou quase na base, quase no assoalho desse limite, pode indicar algum problema em percurso. Mesmo que naquele momento não tenha saído dos limites, que é o normal para aquele paciente. Outra coisa, laboratório para laboratório. Cada laboratório segue uma escola. Por exemplo,
Nós temos aqui no Brasil laboratórios como o Fleury, o Alta, o da BP. A gente tem vários laboratórios que seguem a norma europeia, que tem um limite de referência. Há alguns outros a gente tem a escola americana, que é outro limite. Professor, então é uma coisa doida. Então, como é que a gente sabe a referência disso? Normalmente é uma média, tá? Não é tão longe as referências de cada laboratório. É muito próximo, tá, gente? Alguns trabalham, em vez de 3.600 para 11.000, trabalham, vai lá, para ter uma patente. Eles têm lá 3.400 para 11.500. É assim, tá? Para ter patente. Então, eles fazem isso justamente para o exame deles terem patente. Que isso daí é muito rigoroso lá fora. Só no Brasil que não se leva a sério isso. Mas lá fora se leva muito a sério patentes. Então, a coisa muda um pouco, tá? De laboratório para laboratório. Vocês podem achar referências diferentes. Mas como vocês são alunos que não precisam de referências, vocês sabem que o limite, o assoalho e o teto é isso, vocês não precisam se ater àquele campo da referência. Vocês sabem agora que o normal do ser humano é ter esse limite de leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, ionófilos e basófilos. Tá? Vocês sabem esses limites. E isso é o que importa para mim. É o que importa para vocês saberem. Tá? Vamos estudando agora as células individualmente, cada uma por si. Bom, os linfócitos, gente. Linfócito T, lá das células, vamos voltar um pouquinho para vocês não esquecerem. Aqui a progenitora linfóide, linfócitos, tá? Linfócito T, tá? Eles migram do tecido, vêm dos linfóides, eles migram para os tecidos, tá? A função principal, resposta imune, adaptativa, tá? Ela ativa o linfócito B. Então, é como se fosse ele vai regular a resposta do linfócito B. Porque o linfócito B, aí sim, ele é responsável pela produção do anticorpo. Então, o linfócito T, ele, principalmente, ele reconhece, vê se é fácil a defesa e manda a célula capaz de produzir, que é o linfócito B, escolher a melhor forma de combater esse antígeno. Tá? Então, o linfócito T, ele vai lá, acelera, regula, e o linfócito B vai lá e produz anticorpo e começa a combater esse antígeno. Tá, gente? Então, é um jogo, né? É um trabalho em equipe que se tem aqui. Né? Então, o linfócito T, ele reconhece, o linfócito B, ele produz. Pode ver que os conectores do linfócito T, ele é rodeado de conectores. Rodeado. Não é só esses 4 aqui, mas eu coloquei esquematicamente para vocês verem que a diferença é nítida entre o linfócito T e o linfócito B. Por que o linfócito T tem mais conectores do que o linfócito B? Porque os conectores do linfócito T, ele abraça todo mundo. É aquele cara, gente boa, que abraça todo mundo, vai bem com todo mundo. Então, ele recebe todos os micro-organismos, ele reconhece todos os micro-organismos, e para isso ele precisa ter mais conectores, de todas as formas possíveis. Vocês podem ver que cada conector aqui é diferente um do outro. Ó. Quem for aí um pouquinho mais detalhista no que está vendo aí, está vendo que são chaves diferentes de conexões. Então, ele é preparado para qualquer tipo de invasor, o linfócito T. E aí, quando ele reconhece, ele é capaz de mediar o linfócito B a produzir. Ele fala, ó, linfócito B, eu não consegui combater, eu não tive a manha, eu não tive a capacidade, mas eu vou delegar isso para você produzir o anticorpo responsável e combater esse antígeno. Por isso que eu falo para vocês aqui também aqui existem muitas doenças de linfócito B e linfócito B, mas muitas que atacam o linfócito T. Vou dar um exemplo só para vocês saberem que, eu já escutei falar. Existem respostas autoimunes, tá? Doenças autoimunes do nosso próprio organismo que exercem uma potencializa o linfócito B. Tá? Então, o linfócito T fica sem controle, que é uma doença autoimune, e o nosso sistema de defesa primário com o linfócito B
ele fica desregulado e ele ataca o nosso próprio organismo. Por quê? Porque ele fica sem controle. Essa doença ataca os nossos glóbulos brancos, tá? Qual que é o nome dessa doença? Lúpus. Tá? Lúpus é uma doença que ataca os glóbulos brancos. Então, o nosso próprio organismo, ele é o nosso vilão. Por isso que a gente tem que tomar alguns remédios para regular a resposta do nosso sistema imune. Então, algumas dessas pessoas, quando tomam esses remédios de respostas autoimunes exacerbadas, ficam abertos a novos invasores. Nossa, professor, então é complicado isso. É muito complicado. Só um exemplo de uma pessoa que sofre com lúpus, a Lady Gaga é uma paciente que possui lúpus, tá? É uma doença autoimune, tá? Não é uma doença transmissível, gente, não tem nada a ver. É uma doença do organismo dela, que é responsável pelo próprio ataque do organismo. E ele ataca massivamente, destrói organismos inteiros. Quando você vai ver, existem inúmeros problemas já em pâncreas, em rim, em fígado, até células cardíacas, pulmonares, por causa dessa resposta autoimune, que é exacerbada. Então, esse exemplo é para vocês entenderem que o linfócito T e o linfócito B é muito importante, né? Vai lá reconhecer, vai ver, opa, já vou ativar algum sistema imune aqui, mas se eu não conseguir combater, eu vou chamar meu amigo aqui, o linfócito B, que ele vai uma resposta mais adaptativa, mais específica, e vai combater esse antígeno. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Tudo bem? Todo mundo Sim, acompanhando? uma dúvida. Ambos produzem anticorpos ou apenas um deles? O linfócito T é capaz também, tá? Ele vai ter alguns macrófagos, alguns fagócitos. Aqui está até falando sobre os fagócitos, né? Que são sistemas, que são aqueles padrão, né? O que entrou, ele vai tentar neutralizar. Então, como ele é um regulador de respostas imunes, se não der efetividade nessa defesa primária, ele vai lá no linfócito B e fala, opa, vamos lá que eu preciso de ajuda. Ele chama o exército dele. E o linfócito B é capaz de reconhecer especificamente, né, depois de você ter essa ordem do linfócito T, e aí o linfócito B começa a produzir células mais específicas para combate. Aí manda lá o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, a gente não sabe. Depende muito do invasor. Tá? Mas logo de cara, a gente já tem uma defesa assim. Beleza? Sim. Não Professor, específica, tá? repete, Ainda não é por favor, específica, mas tem. que você Oi, fica desculpa. desregulado. Desculpa, eu não entendi, desculpa. Oi, gente, eu não escutei. Desculpa, eu estava falando aí, eu acabei não escutando a pergunta. Podia repetir, por gentileza? Para você repetir a parte que você falou que fica desregulado. Então, aqui é o seguinte. Quando você... Da doença que você diz? Das doenças autoimunes? Isso que você falou assim, quando o linfócito T não consegue, aí ele desregula o B, não é isso? Isso. Aí eles começam a atacar eles mesmos. Então, essa daí é uma doença autoimune, tá? Eu vou falar no final dessa aula de hoje, as doenças autoimunes. Mas é bom essa informação vir agora para vocês chegar no final da aula terem já escutado. Mas quando a gente tem essas doenças autoimunes, o linfócito T ele fica sem parâmetro, tá? Então, o que acontece? Ele pede para o linfócito B fazer células em largas escalas. Eles produzem células de todos os tipos do nosso corpo para defesa. Então, fica lotado o nosso corpo de células de defesa. Só que essas células de defesa vão atacar o nosso corpo. Porque ele acha que através do linfócito T, o nosso corpo é o antígeno, é o micro-organismo. E o nosso corpo se torna o vilão da história. Então, ele ataca o nosso corpo. Tá? Então, ele fica sem parâmetro, ele fica sem regulação. O linfócito B vai lá, produz um monte de células, joga no sangue e ataca o nosso corpo. Tá? Isso daí é o princípio da doença autoimune, tá bom? Todas as doenças, assim, o reumatismo é assim, tá? A artrite reumatoide, né? Quando tem aquela, a gente vê os senhores, né? Os idosos com aquela artrite reumatoide nos dedos, nos pés, né? No corpo. Isso é uma doença autoimune. Aí a gastrite, que a gente estava falando no começo da aula, a gastrite autoimune, é uma doença autoimune. Agora a gente está sabendo por que tem gastrite autoimune também. Então, todas essas respostas aí de doenças
é relacionada à autoimune, tá? Dicionário aí para vocês não ficarem perdidos, eu coloco sempre aí para vocês acordarem um pouco. Anticorpo são proteínas circulantes no sangue, tá? São produzidas em detrimento a um agente estranho, tá? Então, se você tem um agente estranho no corpo, é produzido o anticorpo. O antígeno são os invasores, tá? São os corpos estranhos. Então, não tem nada a ver anticorpo com antígeno, tá, gente? Não se confunda mais. Anticorpos são as células como é diz, é o bonzinho e o antígeno é o malzinho, tá? Então, só para vocês terem aí uma ideia do que é uma e do que é outra. Ela se comporta dessa forma aí, gente, exatamente como está aí nesse esquema. Isso daqui é um aumento de amostra sanguínea, microscopia de varredura. Aqui em volta a gente tem as hemácias e os glóbulos brancos, tá? Aí a gente tem vários tipos, né? Que só tem um que pegou, mas a gente tem... É assim que é medido a quantidade de células por microlitro. Se tiver várias dessa daqui nessa amostra, eles vão fazer exatamente nessa amostra quantas células tem e multiplicar pelo tamanho da amostra que foi retirada, que é o tamanho padrão de cada laboratório. Dependendo do número de amostra, dependendo do número de células que tem nessa amostra, esse paciente pode estar doente ou não, tá? Então, é claro que aqui com uma célula só o paciente está normal, não tem problema nenhum. Mas acontece numa amostra dessa aqui de sangue, ter várias células do complexo branco, tá? Do glóbulo branco. Bom, continuando aos leucócitos ainda, vamos para os basófilos agora. Vocês estão vendo que as células continuam sendo chamadas de leucócitos, tá? Que são células dos glóbulos brancos, tá? Dentre as células dos leucócitos, nós temos os basófilos, tá? Os basófilos, gente, esses aqui são responsáveis por o quê? Pela defesa contra agentes alergênicos, ou seja, alergias, tá? Algum tipo de reação histamínica, tá? Então, os basófilos são responsáveis por respostas alergênicas. Então, todo tipo de doença alérgica, se a gente pegar uma amostra de sangue desse paciente, ele vai ter uma demasia no número de basófilos, tá? Então, a reação histamínica, reações contra agentes alergênicos, tá bom? Neutrófilos. Tá? Os neutrófilos a gente vai ter já também vem do sangue, né? Todo mundo já sabe, né? A principal função dele, fagocitose. Tá? Os neutrófilos, eles são uma célula de fagocitose, ou seja, eles acabam digerindo os microinvasores, tá? E a potência dele, tá, é sempre regulada por anticorpo. Então, se tiver um antígeno com maior potência, o neutrófilo vai fagocitar. Então, o que acontece no começo da defesa do nosso organismo? Sempre vai ter neutrófilo. O neutrófilo é aquele que vai... É a célula de defesa primária quando você tem um invasor. Ele chega primeiro, tá? Uma das células que chegam primeiro. Tem macrófagos também, mas os neutrófilos são os primeiros a chegar. Então, a intenção do neutrófilo é fagocitar, tá? É digerir o micro-organismo que está ali. Porém, é ainda uma célula não específica. Não é aquela célula que a gente vai ter como específica para aquele tipo de invasor. Pode ser que o invasor leve a melhor. Pode ser que o invasor consiga destruir o neutrófilo. Isso pode acontecer e acontece muito, tá? Tanto é que quando a gente pede exame de urina também para o paciente, pode ter neutrófilo na urina, tá? Que é o que acontece, ele excreta muito no neutrófilo que é destruído pelo invasor, tá? Então ele excretou a célula branca, aí você fala, opa, não está tendo efetividade a terapia que eu estou tendo com esse paciente. Esse paciente, a terapia medicamentosa não está sendo efetiva. Então ele está eliminando muita célula do glóbulo branco, tá? Está célula morta, a célula está sendo excretada, tá? No exame de urina dá para ver bastante isso, tá? Aí o esquemão do neutrófilo, tá? Vista de microscópio óptico, né? Esqueci, sumiu o P aqui, mas é óptico, tá? Tá errado aqui. Eosinófilo, tá?
principal função também é a fagocitose, e aí já começa uma especificidade do eosinófilo. Ele tem predileção por parasitas. Depois que os linfócitos T descobriram o invasor e falou para o linfócito B, olha, produz eosinófilo porque é um parasita, você vai ter a maior quantidade de eosinófilo em cima daquela célula. Pode ter certeza que você vai encontrar eosinófilo quando você tem parasitas. Tá? Parasitas no Brasil, onde a gente está hoje, tem muitos, né? A gente tem muita leishmania, temos outros tipos de parasitas aí, tamanhos gigantes. Até mostrei na aula passada, tem também um slide aqui, que são células, são invasores micro-organismos gigantes, e os eosinófilos são capazes, porque o tamanho da célula do eosinófilo também é um tamanho de célula grande, tá? Ele consegue combater pau a pau um invasor desse tamanho, dessa proporção. Claro que não sozinho, né? Ele vai ativar vários eosinófilos, mas aí a gente tem já uma especificidade. A gente não vai ter, então, eosinófilo em infecções bacterianas. A gente não vai ter eosinófilos em reações alergênicas. A gente vai ter eosinófilos em invasões parasitas, em antígenos parasitas. Então já vai alertando isso, por quê? Porque se chegar um hemograma para vocês e ver o número de eosinófilos maior, você vai ter provavelmente aí uma infecção relacionada a parasitas. Ok? Olha aí, como a gente está lendo os exames já de sangue dos hemogramas. Aí, ó, o slide que a gente colocou na aula passada, pensei que não estava aqui, mas está aí. Isso é tudo eosinófilo, gente. Na aula passada a gente viu, eu não falei para vocês porque eu estava aguardando para essa aula, mas esse é um parasita, né? Esse aqui é um parasita, uma célula gigantesca, é um micro-organismo gigantesco, e os eosinófilos vão lá, saem da corrente sanguínea, tá? Aqui são todos os vasos sanguíneos, tá? Aqui é o vaso sanguíneo, e eles saem, ó, migram para fora e detonam, destrói o parasita. Acaba neutralizando a ação do parasita. Interessante, né? Essa microscopia aí, em tempo real. A eosinófilo. Oi. Eu não escutei direito. O eosinófilos tem que estar quanto mesmo? Você diz a proporção? Isso. Por aqui para você. Aqui, ó. 0 a 700. Se passou disso, por microlitro, você vai ter realmente aí uma infecção através de micro-organismos parasitas. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Nada. A eosinófilo através do microscopia óptica. Bom, aí agora a gente tem os macrófagos monócitos, a maior célula de defesa do nosso corpo. Ela é maior de tamanho, gente. Ela é grande, gigantesca. O macrófago ele é gigantão mesmo, tá? Principal função dele é comer, fagocitar, digerir os antígenos, tá? Então, ele não é específico. Não é aquela célula de defesa que precisa de algum parasita específico, um antígeno específico para atacar. Ele ataca todo mundo, tá? Então, ele entrou um microinvasor, entrou qualquer tipo, qualquer espécie, vai ter macrófago. Até numa simples cirurgia, gente, se vocês entrarem fizerem um corte, fazer um corte aí por uma faca, alguma coisa, e pegar uma amostra desse corte por segundos, assim, se vocês pegarem a amostra ali em segundos, vocês já vão ter presença de macrófagos. Ele é tão grande, mas ele é tão ágil, a célula ela consegue se mover pelo nosso corrente sanguínea e é ativado rapidamente. Tanto é que a maior presença de macrófago é fora de vasos. Eles estão nos tecidos. Por isso que quando a gente se corta, a hora que pegar uma amostra, a primeira célula que tem lá é macrófago. A hora que você faz uma cirurgia oral, você tira uma amostra de sangue ali, você tem macrófago. Os macrófagos já foram mapeados andando em coágulos. Eles andam nos coágulos, de um lado para o outro. Já foi mapeado esse andar deles, tá? Eles conseguem se locomover de coágulo para coágulo. Então, você se cortou, você vai olhar, claro que você não vai enxergar o macrófago, obviamente, mas pode ter certeza que vocês vão lembrar de mim. Vocês vão falar, tem macrófago aí. O professor falou, tem macrófago.
Vocês podem falar para a mãe de vocês vão ficar apavorada e vão marcar médico na hora seguinte para saber que ela está com macrófago. Você vai falar, não, mãe, macrófago é uma célula de defesa do seu organismo. Você vai explicar para sua mãe, para sua tia, no churrasco. Você vai ver o cara, ela vai se cortar lá no churrasco e vai falar isso para ele. Você tem um macrófago. Poxa, legal, não tem essa doença. Não, macrófago é a célula dos nossos glóbulos brancos. Olha que bonito. Isso vai ser a atenção do churrasco. Mas é um assunto bom aí para vocês produzirem. Falo isso para chamar a atenção de vocês, é óbvio que é para chamar a atenção, mas é a célula primária do nosso sistema imune. Olha o tamanho do macrófago, gente. Ele é gigantesco, né? Gigantesco. E ele arrebenta a célula, né? Ele chega, ele consegue, olha só, isso aqui é um macrófago, tá? Ele chega, ó, ele envolve as células de micro-organismos e consegue digerir. Se não conseguir digerir, pelo menos ele está fazendo o papel dele, que é o de defesa primária, que é o que precisa para a gente no começo, tá? Professor? Oi? Cortou a parte que o senhor falava do macrófago. Você pode repetir, por favor? Ele é defesa do que o senhor falou? É a célula primária do nosso sistema imune, tá? Ela não é específica a resposta ainda. Ele é aquela resposta, ela é o sistema imune nosso, ele é ativado, o macrófago é ativado pelo invasor. Qualquer tipo de invasor. Ele não escolhe, tá? Então, se tiver qualquer tipo de micro-organismo, bactéria, parasita, vírus, qualquer tipo de micro-organismo, ele vai estar lá presente. Então, qualquer tipo de corte, qualquer tipo de alguma agressão que você tenha no corpo, você vai ter macrófago ali como primeira célula de defesa. Então, ele não é específico, tá? Então, ele vai tentar neutralizar, ele é o herói da gente. Então, a gente consegue ter bastante resposta imune, às vezes rápida, por conta do macrófago. O macrófago, ele consegue neutralizar alguns tipos de microinvasores, mas ele não é tão potente. Ele é rápido na resposta, porque ele está fora do vaso sanguíneo, às vezes, em maior proporção nos tecidos, mas ele, às vezes, perde a guerra. Ele deixa a desejar em algumas potências de resposta imune, tá? Então, ele é mais geralzão, tá? Não é tão específico como as outras células. Bom, como é que a gente consegue reconhecer o micro-organismo? Como é que as células do nosso corpo reconhecem? Além desses microreceptores, que chamam receptores mannose, são vários tipos de receptores, tá? Vocês estão vendo aqui que são diferentes até em cores, tá? A gente tem algumas... Na membrana da nossa célula, a gente tem alguns receptores glicanos, tá? Que chama receptor da glicana. O que significa isso? Quando a gente tem um invasor, os linfócitos T, que são aquelas células principais que reconhecem os antígenos, estão transitando ali, reconhecem e mandam o linfócito B ser específico. Então, esses receptores mannose, nos linfócitos T, tem toda a parede celular. Toda. É ao redor do linfócito T que a gente encontra esses receptores de mannose, tá? Esses receptores, então, se dá o nome de LPS, tá? Que estão localizados na membrana da célula, externamente. E aí especifica a resposta do nosso anticorpo. Se a gente não tiver uma resposta específica, gente, se a gente tiver um problema na resposta específica, ou demorar na resposta específica, a doença toma conta. O que acontece? Tem muitos vírus que são capazes de entrar no nosso organismo e se reproduzir em larga escala e rapidamente, antes mesmo do sistema imune estar ativo. Se você tiver um sistema imune ativo, você consegue. Porém, a gente sabe que ao passar da idade, nosso sistema imune ele fica mais lento, mais sonolento, demora-se até a responder. Por isso que a gente fala que o jovem ele tem a resposta imune mais rápida, o metabolismo é mais rápido. Tá? Quando a gente vai passando um pouco mais a idade, nosso sistema imune acaba baixando um pouco a guarda. Então, tem meios para a gente restabelecer o nosso sistema imune? Simples, temos as vacinas. Tá? As vacinas são aqueles ativos que deixam a vida inteira da gente com o sistema imune em alerta. Tá? Então, por isso que existem esses meios de ativação do sistema imune. Senão, a gente era capaz de destruir todo tipo de organismo, de micro-organismo. Tá? Mas a gente não é capaz de destruir todo tipo de micro-organismo. Então, notem bem, quando você recebe
e conecta com o anticorpo, aliás, com o antígeno, né? Que aqui é o antígeno, aqui é nossa célula de anticorpo. Ele entra dentro da célula. Se a célula for capaz de destruir, aí ok. Se não, ela reconhece e fala para o linfócito B produzir a específica. Tá bom? É assim que funciona. Então, todas as nossas células, né, o sistema imune possuem esses receptores dos patógenos, tá? É claro que a partir do sistema T, quando ele reconheceu, do linfócito T, ele reconheceu as células de defesa vão ser específicas, vão ter esses receptores também, porque eles recebem na sua parede celular já aquele antígeno com mais força, né, com mais poder de neutralização do patógeno e consegue neutralizar. Então, o patógeno, né, esse micro-organismo que entrou, ele é capaz de produzir células de doenças infecciosas, tá? Bactérias, vírus, protozoários, fungos e eumintos. O agente patógeno, tá? Não tem nada a ver com patógeno, tá? É diferente. O agente patógeno, ele pode se multiplicar dentro do organismo, do hospedeiro. Então, quando você tem uma patogenicidade, né? Se você tem um patógeno dentro do seu corpo, você tem uma doença. Quando você tem um agente patógeno, é a capacidade de multiplicação desse patógeno. Tá? Então, são conceitos diferentes. Tá? Então, o patógeno é a doença em si e o agente patógeno é a capacidade de se multiplicar. Tem vírus que não tem tanto agente patógeno, então a gente não se preocupa muito. Mas tem vírus que tem agente patógeno altíssimo, consegue se multiplicar muito rápido. Então, a resposta do sistema imune tem que ser muito rápida. Tá? Isso serve para a gente estudar diferentes tipos de doenças. Tá? Quanto maior o agente patógeno daquele micro-organismo, mais rápida tem que ser a resposta. A gente demorou muito para responder o COVID, porque o agente patógeno era altamente potente. Era capaz de se multiplicar muito rápido, em horas, segundos. Por isso que a gente não conseguiu uma resposta imune tão rápida no começo da luta contra o COVID. Tá? E o patógeno era o vírus. Era a doença. O patógeno do COVID é um vírus, COVID-19, tá? Então, a gente tem lá, o vírus da COVID, a gente está relacionado ao patógeno. E o agente patógeno é a multiplicação desse vírus no nosso organismo. Então, muitas das nossas respostas imunes foram ineficazes. Por quê? Porque o agente patógeno, a gente não tinha essa capacidade de multiplicar a nossa defesa. Tá? Então, o patógeno se multiplicou em largas escalas e altamente contaminante, né? E acabou a gente tendo que ter esse número enorme de pessoas infectadas. Tá? Então, é um exemplo mais próximo do que a gente teve agora no quadro que aconteceu. Tá? Então, o agente patógeno é altamente potente. Alguma dúvida quanto a isso, gente? Então, o SARS-CoV-19 foi o patógeno. E o agente patógeno é a capacidade da doença se multiplicar no organismo. Tá bom? Eu tenho uma dúvida. Sobre a excreção de neutrófilos na urina, ele pode ser provocado pelo uso de diurético, por exemplo? Os diuréticos, eles, dependendo do sistema, do tipo de patógeno que esse paciente tem, pode sim, dependendo do patógeno. Se o paciente estiver sadio e se for só através dos diuréticos que ele está realmente tomando para você ter mais diurese, você vai aumentar a sua diurese, normalmente não é para sair. Normalmente, se você tiver neutrófilo ali, é porque você tem uma bactéria, um vírus em percurso. Tem que investigar com mais propriedade o hemograma, para ver se você acha alguma coisa. Mas, normalmente, os diuréticos ali não vai ter muito neutrófilo, não. A não ser que ele tenha uma doença. Entendi. Tá? Então, ele não mexe muito nesse sistema, não. Se tiver uma doença, com certeza, tem que dar uma estudada com o hemograma completo. Bom, caso clínico para vocês pensarem um pouco. Paciente que procura ajuda médica com sintomas e queixas de dor abdominal e febre alta há uma semana. Por que o médico realiza o pedido do exame laboratorial de leucograma? E aí, gente?
Se você chegou com um paciente lá no PS, lá no hospital, lá para vocês, e esse paciente está com dor abdominal e febre, por que vocês pediram leucograma? Porque é uma coisa também que a gente tem que pensar, né? Quando você vai pedir o exame, você sabe que a gente tem N formas de pedir um exame. Ou você pede série vermelha ou série branca. Se você quiser só série branca, é claro que esse exame, a nível de custo, para esse paciente vai ser menor. Se você pedir um hemograma completo, vai vir a série branca e a série vermelha. Se você souber logo de começo que os sintomas, que é o que o médico, que o paciente relatou, são queixas abdominal e febre, para que, né, que você vai pedir série vermelha? Se você já tem um quadro aí que já está dando sinais de alguma coisa errada. O que vocês acham? Por que ele pediu só o leucograma? Alguém arrisca? Professor. Para pedir a célula de defesa? Isso, para examinar as células de defesa. Foi o que ela falou. Mas o que levou a... Qual que foi o sintoma? Tá com infecção? Mas qual que foi o sintoma ali relatado que fez ele pensar assim? Febre. Isso. A febre. Boa, a febre. Boa. Febre, porque febre indica geralmente uma inflamação, uma infecção, Ótimo. né? Ou uma infecção, né? A gente não sabe, né? Pode ser um parasita, a gente não sabe. Então foi direto. Tá perfeito. A resposta de vocês é essa mesmo. Raciocínio ainda por ser ainda um raciocínio ainda básico, não é tão profundo porque ainda não, a gente não entrou ainda nessa parte, mas a febre, ela indica sim algum problema com infecção ou até mesmo inflamação. E a dor também é um indicativo. O sintoma de dor também é uma inflamação aguda, tá? Que ela está em percurso. Se fosse uma dor crônica, o paciente convive com aquela dor há muitos anos, ok, mas olha só o que está indicando que não é uma dor crônica. Aqui o tempo, ó, há uma semana. Então é uma dor aguda. É uma dor que está acontecendo agora. Não é uma dor que o cara está vivendo há meses. Tá? Então tudo isso indica que a gente pode com certeza achar alguma variação, algum problema na série branca desse paciente. Por isso que a gente pediu o leucograma, que é a mesma coisa que o hemograma de série branca, tá bom? É assim que a gente pede os exames, mais ou menos nessa linha de pensamento que nem vocês falaram. Tá? Então, aí a contagem de células de defesa diagnostica alterações como quadros infecciosos e alergias. Então, o que vocês falaram tá aí, a resposta tá aí, tá? Exatamente isso que vocês falaram. Perfeito? Nota 10 aí para todo mundo. Doenças autoimunes. Vamos entrar na parte... deixa eu só confirmar aqui, mas já é a parte final da aula, para a gente não ficar pesando também, porque é uma aula pesada até. Mas a gente já vai começando já a entrar no finalzinho da aula. É isso mesmo. Então, a gente tem as doenças autoimunes. No começo da aula eu falei para vocês que linfócito T e linfócito B, eles podem ter algum problema, né? A gente pode ter um problema de autoataque. A gente vai ter um ataque do nosso próprio sistema de defesa, tá? Pela produção do nosso próprio anticorpo. Como, por exemplo, tá? Asma, alergias, esclerose múltiplas, artrite reumatoide, lúpus, obesidade e diabetes. São alguns exemplos de doenças autoimunes. A diabetes é uma das doenças autoimunes também, gente. O pessoal ainda não sabe explicar isso, mas vocês vão ter, até o final da aula, vocês vão ter como tirar algumas ideias sobre isso. Mas asma, alergias, esclerose múltipla, isso daí vocês já sabem. Muitos de vocês já sabem que os pais, os avós de vocês tomam algum remédio para artrite reumatoide. Tomam o quê? Corticoide. Até a famosa hidroxicloroquina, que foi muito divulgada aí no início da doença, da pandemia, é usado para artrite reumatoide. É um bloqueante, tá? Ele bloqueia a ação de anticorpos, tá? Hidroxicloroquina. Por incrível que pareça, foi usado no começo da doença, que não teve efeito nenhum, isso já sabia, mas que venderam essa ideia aí para a comunidade científica e acabou indo por água abaixo essa ideia aí, tá bom?
O asma brônquico, né, que a gente tem como uma doença autoimune, é um problema a nível de respiração, sistema trato respiratório, onde os brônquios, eles se inflamam. Tá? É um autoataque, é uma broncoconstrição exagerada que o paciente sofre e aí precisa automaticamente usar aquelas bombinhas. Não sei se vocês já viram, aquelas bombinhas que abre, desinflama os brônquios desse paciente. É rápido. Então, quando tem essa inflamação, né, o brônquio aqui normal e o asmático, olha como fica irritado. Na hora que ele ingere, ele injeta, ele respira, aliás, aspira aquele remédio, ele desinflama as paredes do brônquio e ele consegue respirar melhor. Às vezes, 3 aspiradas daquele remédio. Então, aquilo lá o que é? Um corticoide. É um corticoide altamente potente, que na hora ele consegue respirar melhor. Ele até puxa o ar e não consegue. Não sei se vocês já viram casos assim. Em filmes a gente consegue ver bastante isso, né? Que a pessoa não consegue puxar o ar. E nessa de puxar o ar, eles ficam apavorados, aumenta o batimento cardíaco, eles vão começar a hiperventilar e começa a perder a consciência e desmaiam, tá? Ô, professor. Oi. Uma dúvida, né? Uma vez eu estava dormindo, acho que eu tinha o quê? Uns 15 anos. Aí eu estava dormindo, acordei com essa falta de ar, assim, não conseguindo puxar o ar, eu fiquei desesperada, só que nunca corri atrás disso, né? Do nada eu acordei, sabe, sem conseguir puxar nenhum. Você sabe o que pode ter acontecido? Mas parou ou você ainda tem esse problema? Não, parou, foi só dessa vez, mas eu fiquei bem preocupada, né? Aí minha mãe falou assim, provavelmente você estava sonhando, perdeu o ar, sei lá. Sim, pode ter tido algum espasmo, algum reflexo, um arco reflexo do teu próprio trato respiratório fez com que você hiperventilasse. Então, pode ter sido isso. Faltou oxigênio para você, você hiperventilou. Você fez respirações muito rápidas e faltou oxigênio, e na hora que você acordou, você teve que puxar aquele ar lá e não conseguiu. Né? Então, você hiperventilou. Então, pode ter acontecido algum broncoespasmo, que é normal, tá? Não é normal, né? Não é uma doença, isso. O asma não. O asma já é uma doença autoimune bem diferente. A pessoa sofre com isso. Não tenho asma, não. A pessoa sofre com isso e a vida inteira aí fica a base daquele corticoide potente lá de aspiração. As alergias são também doenças autoimunes, tá, gente? Aqui tem um esqueminha, tá meio disfórmico para vocês aqui, mas no Alva tá um pouquinho mais fórmico, porque tá quando vem para pro Teams perde toda a formatação do gráfico. Mas basta vocês saberem que é uma doença autoimune causada por esporos de fungos, tá? Então, algumas substâncias químicas também podem causar alergia? Pode. Alguns medicamentos podem, tá? Às vezes vocês estão lá no dentista, vocês estão lá tomando uma anestesia, vocês podem desenvolver uma alergia? Pode. São respostas autoimunes. Isso pode acontecer de uma hora para outra, gente. Essas respostas, que nem lá, eu falei no começo da aula para vocês, né, os basófilos lá, os eosinófilos, eles são capazes de produzir uma quantidade enorme para atacar o nosso corpo. E acabam bloqueando até a nossa respiração. Vou dar só um exemplo para vocês. Quando vocês têm um edema de glote, quando a nossa glote fecha, é uma resposta alérgica. É uma resposta exagerada do nosso sistema imune. Então, ele bloqueia a nossa respiração. Para vocês terem uma ideia, a gente não consegue puxar ar. Nossa glote, que é essa parte da garganta onde a gente coloca a mão aqui embaixo, bem perto da traqueia, a gente para de respirar. Tá? Então, sistemas... aliás, quando você tem uma reação alérgica muito forte, que é o choque anafilático, você precisa, na hora, tomar um antihistamínico, um antialérgico. Se esse paciente não tiver um antihistamínico ali forte, esse paciente pode vir a óbito. Com uma simples anestesia, com uma simples... um alimento, tá? Tem muita gente que tem alergia a camarão, alergia a alguns produtos que é relacionados a peixes, a frutos do mar. Então, tem essas crises autoimunes. Então, são respostas do nosso organismo. São respostas a esses patógenos, que num paciente normal responde também. Vocês podem sentir levemente o incômodo
quando vocês comem alguma substância química ou algum alimento que seja fora do normal de vocês. Vocês podem espirrar. Um dos primeiros sistemas de defesa do nosso corpo é espirrar. Quando você está espirrando, quando você passa numa poeira, quando você chega em casa, abre a porta, tem aquela poeira, quando eu vejo pó, eu já respiro, gente. Nossa, é terrível. A minha alergia com pó, eu vejo pó, eu vejo gato. Se eu ver gato, eu começo a espirrar. É terrível a minha alergia quanto a isso. Isso é um sistema de defesa. A gente está espirrando ou até mesmo tossindo. É normal, tá? Então, os medicamentos aí que a gente pode também estar tomando, ingerindo, tem que tomar bastante cuidado. Pergunte sempre quando você for tomar uma medicação, tem muita gente aqui que tem alergia a antibiótico, né? As amoxicilinas, as penicilinas. Se você tiver tomado uma penicilina e tiver alergia, o seu corpo inteirinho fica avermelhado, coceira, tá? Você começa a ter coceira no corpo inteiro e, às vezes, se a resposta autoimune for muito forte, você tem um edema de glote, para de respirar. Então, por isso tem que tomar cuidado com o medicamento também, que a resposta é muito forte. Tá bom? Entenderam essa coisa de alergias? Oi, pode falar. Eu sempre tomei dipirona, só que aí, tipo, eu tinha uns 27 anos, mais ou menos, eu tomei e me deu alergia. Ficou o corpo todo pipocado, assim, como Sim. E coçando. E aí, há um tempo atrás, eu fiquei com dor de garganta e o médico passou amoxicilina e minesulina. E aí, em algumas regiões apenas do meu corpo, assim, tipo, no pescoço e algumas partes da coxa, ficou, assim, muito vermelho. Ficou aquela bola vermelha, assim, e coçando. Aí eu voltei no médico, ele só mandou eu parar de tomar. Agora, eu não sei se foi a amoxicilina ou se foi a minesulina também, que deu alergia. Você nunca tinha tomado amoxicilina? Já. Então, E nunca tinha me dado nada. Aí dessa vez eu tomei e deu isso. Agora também não sei se foi a minesulida ou se foi a amoxicilina. Ele só mandou suspender o uso, né? Também uma questão interessante pelo seguinte. Quando você tem a primeira vez que a gente toma alguma medicação ou alguma substância química ou algum outro invasor que pode dar uma reação alérgica na gente, não é na primeira vez. É importante também esqueci o nome da aluna que falou, mas é importante a gente também ter essa ideia. Não é da primeira vez que a gente vai ter uma resposta alérgica potente. A gente tem um incômodo muito forte, mas quando a gente persiste naquela substância, a gente pode ter uma resposta alérgica muito mais potente. Então, quando a gente tem já um incômodo, a gente tem que procurar um alergologista para saber exatamente qual tipo de alergia que a gente tem e aí evitar aquele tipo de substância. Se por acaso a resposta então for incômodo no começo, já procure um alergologista, tá? Chama alergologista, a pessoa que cuida dessas alergias, da pessoa ter reações alérgicas exacerbadas. E aí você pode ter um controle. Se você não puder evitar aquela substância química, se for preponderante, se for uma coisa importante para a vida de vocês, aí vocês têm que tomar alguns medicamentos, tá? Alguns medicamentos para vocês conseguirem viver, né? Se você estiver numa região, num local onde tem muita poeira, você vai ter que tomar algum remédio, alguma condição para você trabalhar, tá? Agora, se você conseguir evitar o local, é melhor ainda, tá? Alguns alimentos, como por exemplo frutos do mar, muita gente não come, porque realmente, na primeira vez você sente aquele lábio inchado, que nem aconteceu com a aluna, começa a ter espalhado pelo corpo um monte de petequia vermelha, vermelhidões enormes, e aí às vezes não é uma reação tão forte, mas já foi um incômodo, então já liga o alerta. Na segunda vez, tá? Todo o sistema imune teu está preparado, o linfócito T está ali na boca do problema, e aí ele vai dar aquela resposta exacerbada, e aí já pode ser tarde demais. Então, quando for ter uma resposta, um incômodo no começo, pare na hora de fazer aquilo, a medicação, o alimento, e tenta consultar um alergologista para saber se foi realmente. No caso da aluna aí, é muito comum ter antibiótico, tá? O grupo das penicilinas. Mas eu já escutei muita gente ter também os analgésicos, principalmente as aspirinas,
né? Os ácidos acetilsalicílico também, existe muita alergia, pode ser alguns desses produtos, medicamentos aí, tá bom? Artrite reumatoide, você tem uma resposta exacerbada em Professor, articulações do osso. Oi. licença, eu tenho uma dúvida. O que significa o TGO e o TGP atacado? A gente vai ter uma aula só disso. Vai, porque o meu deu quase 3 vezes mais, né? Que fica preocupante quando dá 3 vezes mais, né? Sim, sim. A gente vai ter uma aula só disso. Eu não vou dar ainda o spoiler para vocês, porque vai ter um contexto para isso. Mas vai ter uma aula só de TGO e TGP. Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Então, a artrite reumatoide, ele leva aí, inclusive a aula que vem, tá? A gente vai ter uma aula disso aí. A artrite reumatoide, então, leva as articulações da gente ter essas deformações. Não é a gente, do contrário do que se pensa, né? Não é uma doença que ela é inerente só a idoso. A gente já vê jovens com artrite reumatoide, tá? Que ela afeta as cartilagens dos ossos. Então, deixa todos os ossos afetados com esse formato. Então, os dedos não conseguem esticar mais. E não é só os dedos das mãos, gente. É dedo dos pés também. Minha mãe tem, minha avó tinha. Vocês têm provavelmente, se vocês forem investigar algum caso na família que tenha, isso tudo é uma doença autoimune. São respostas exacerbadas do nosso sistema imune. Tá? Eu só estou exemplificando para vocês que o nosso sistema imune é bom, é ótimo, ok, perfeito. Mas quando passa do limite da resposta, acontece isso. Tá? Esclerose múltipla também, gente. Tá? Muita gente sofre de esclerose múltipla lateral. Então, a gente tem as escleroses neurológicas. Então, a destruição da bainha de mielina. O que significa isso, gente? Aqui tem o esquema do axônio, né? E aqui nós temos a bainha de mielina, que é uma gordura que fica ao longo da célula neural. Essa bainha de mielina, ela envolve todo o axônio, protege todos os impulsos nervosos de células para células. Quando você tem a destruição da bainha de mielina, que é uma gordura, você tem a desproteção dessa célula neurológica. Pode dar problemas relacionados até a esquecimentos, tá? Degeneração do sistema imune, do sistema neurológico. Aí a gente pega aqueles casos mais relacionados ao Alzheimer, tá? A demência senis. A gente tem muitos exemplos de doenças autoimunes ligadas à esclerose múltipla, tá? Então, é uma doença autoimune. Outro exemplo aí, o lúpus, como eu falei no começo da aula, para vocês. O lúpus, ele, no rosto do paciente, ele forma como se fosse uma asa de borboleta, do lado direito e do lado esquerdo, tá? Fica vermelho, tá? Exatamente como está nessa foto aqui, uma vermelhidão dos dois lados. Isso acontece em muitos pacientes que tem o lúpus, que é um autoataque do sistema imune, destrói todo nossas células do corpo, principalmente tecidos, tá? Começa a ter essa destruição, e aí a gente pode ter, nas respostas mais agudas, até o choque anafilático desse paciente e a morte, tá? Então, a pele fica bem complicada com lúpus, atacada demais, então tem que ter uma regulação. O linfócito T está sem regulação, está fora de controle. E aí a gente tem que tomar os remédios, os corticoides, para regular a resposta do linfócito T, tá? Obesidade é uma inflamação crônica, tá? Tem diversas complicações, tá? Tem problemas no fígado, no pâncreas, nos rins. Também é uma doença autoimune. Ela destrói praticamente todas as células produtoras de sistema digestivo, sistema excretor, sistema de defesa. Então, a obesidade também é considerada para a gente uma doença autoimune, tá? A gordura, tá? As células de gordura, elas têm aumento do tamanho, a multiplicação do tamanho também, a gente tem aumento e também multiplicação em determinada região, exacerbando, e também a gente tem o momento que as células não conseguem mais ter as suas funções normais. Isso é uma doença autoimune, tá? E aí, para finalizar a aula de hoje, a diabetes, tá? Que é a destruição autoimune do pâncreas, tá? Então, a gente tem, com certeza, uma reação exacerbada da fabricação da insulina. O nosso pâncreas
com certeza uma hora cansa, tá? Uma hora ele para de produzir isso, uma hora ele para de ser capaz de produzir insulina e a gente começa a ter doenças relacionadas à diabetes, tá? Por isso que é considerado autoimune, porque o pâncreas perde, ele é atacado pelo nosso próprio corpo, as células de defesa do nosso organismo e acaba perdendo a capacidade de produzir insulina. Tá? Então, a diabetes é considerada também uma doença autoimune. Tá? Gente, caso clínico para vocês pensarem, lá do começo da aula que eu falei para vocês, isso aqui eu vou deixar para vocês pensarem agora no pós-aula. Tá? A mesma coisa que eu coloquei no começo da aula, eu coloquei aqui para vocês, e o estudo dirigido. Esse estudo dirigido está no AVA para vocês responderem depois da aula. É o mesmo caso clínico do começo. Responda, guarde em casa, deixa aí para a próxima aula. Se alguém tiver dúvida, a gente abre aí o microfone e começa a responder para vocês. Mas serve de estudos para a prova. Então, só para fechar a aula de hoje, para quem entrou atrasado e não pegou os recados, a prova de vocês B1 vai ser uma prova online, tá? Dia 26/10 está programado, por enquanto, uma aula de laboratório para vocês, todo mundo vai. Vocês são uma turma de quase 38, 40 alunos, dá para a gente acomodar todo mundo com muita tranquilidade. E é isso, os recados do começo da aula. Tentem fazer os exercícios. Próxima aula já tem exercício postado, porém não está aberto, não é para fazer ainda. Espera a aula de sistema imune acontecer e responda na semana que vem, tá bom? Quem perdeu as questões das outras aulas, então, vai abrir lá no começo no campo da B1 um espaço para vocês fazerem essas questões. Eu vou deixar para vocês. Só quem não fez, quem não conseguiu entrar no AVA, vai poder fazer de novo. Claro, com uma pontuação um pouquinho inferior, mas vai poder ter uma pontuação. E aí depois a gente faz a B1 e aí depois da prova B1 a gente corrige. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar? Alguma parte da aula de hoje que não ficou claro? Professor, só uma dúvida, que a minha internet deu uma caidinha, eu não escutei sobre o laboratório e eu tenho uma dúvida. Quando a gente for para o laboratório, vai precisar de luva, vai de avental, vai ter que usar touca, como que é o sistema? Eu ia falar isso na aula mais próxima lá, porque é só dia 26 de outubro, né? Mas é só avental, tá? Avental, máscara de vocês é o que precisa dentro do laboratório. A roupa não precisa ser branca, mas quem quiser ir de branco pode ir. A gente pede para ir de branco porque a gente está numa área de saúde, mas não é obrigatório. Mas o avental, sim, se torna bem obrigatório. E a máscara de vocês de uso diário também aí é obrigatório também. Obrigada. Nada. Beleza, gente? Ninguém mais com dúvidas? Professor, Oi? só uma dúvida. A fibromialgia, a osteoporose, a artrite reumatoide são doenças hereditárias? Não. A artrite reumatoide, se você conseguir neutralizar o sistema imune da pessoa, você não vai ter. Só que ela tem que ser diagnosticada muito precoce. Quando a gente vê que esses pacientes sofrem de algum tipo de fibromialgia, ou osteoporose, ou até mesmo artrite, se você tiver esse tipo de doença, é que às vezes o diagnóstico foi muito tardio e acaba se perdendo o tempo de reação do corpo. Então, se você consegue neutralizar logo no começo a resposta autoimune, você consegue até evitar essas desostoses, né? Essas mãos que ficam totalmente deformadas, ou os pés, ou até mesmo a perda de osso na questão da osteoporose ou na fibromialgia com problemas musculares, tá? Consegue combater, tá? Agora, doenças às vezes psicossomáticas, doenças de base, como por exemplo a síndrome de Down, algumas doenças sindrômicas podem vir associados a elas, tá? A fibromialgia é muito comum às vezes, mas não é a causa principal, tá? A causa principal é uma doença cromossômica, tá bom? Foi o caso da minha mãe, então, porque minha mãe ela descobriu tardio já a fibromialgia e com tudo desenvolveu, né?
artrite reumatoide, Sim. osteoporose, e hoje ela faz acupuntura, fisioterapia, e nada adianta, parece que só piora. Nada resolve o problema dela. Tenta procurar um médico reumatologista. Nessa área de resposta autoimune, a gente vai sempre procurar um reumatologista. Ela já passa no reumato, ela passa e eles passam medicamentos até de alto custo, mas nada melhora. Parece que só piora e realmente está atrofiando, sabe? Os dedos ela não consegue mais esticar, os pés dela já tá afetando. Quantos anos ela tem, sua mãe? 49. Nossa, Aí ela super tem pressão alta, sim. Ela é hipertensa. O Ela sistema desenvolveu... nervoso dela tá normal? Então, o médico, o reumato mesmo, encaminhou ela para o psicólogo, né? Falou que ela tem que passar no psicólogo. Mas o cérebro, as células neurais estão todas bem? Acredito que sim, ninguém ainda falou nada sobre isso. Pediu agora para ela passar no cardio, porque como ela tá tomando, ela toma losartano, hidroclorotiazida, esses medicamentos, o médico falou que o coração dela tá bem inchado, né? Tem pressão alta já? Isso, ela tem pressão alta desde os 33 anos de idade. Sim, pode ser alguma doença genética, mas aí é diferente do... Porque quando a gente fala de fibromialgia, osteoporose, são doenças que são sequelas, né? De algumas doenças congênitas. E aí complica um pouco. Mas pode ser alguma doença genética. Aí sim, mas não significa que possa ser hereditário. Não significa isso, longe disso. Mas doenças genéticas têm padrão hereditário, porém pode ser não ser o caso da sua mãe, tá? Pode ser o caso isolado, mas tem que investigar. Eu com certeza ia no neuro, ia tentar ver alguma coisa a partir disso, para ver se tem alguma célula neurológica muito prejudicada, tá? Porque realmente pode ter alguma sequela, sim, aí corpórea bem importante, tá? Professor, Oi? deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se... Bom, eu sou leiga, então não sei se vai ter muita coerência, mas eu gostaria de entender. Toda pergunta é importante, Lília. Por que a pessoa ela desenvolve a epilepsia? E por que é tão difícil um diagnóstico para se saber o porquê da epilepsia? Meu filho ele começou a convulsionar com 11 anos. Ele tem 21. Ele toma 2, 4, 6 comprimidos de carbamazepina por dia, adicionado a mais um, de o outro nome que eu esqueci. E ele continua com crises convulsivas. E não se sabe o porquê e a gente não consegue chegar num... É por isso, é por aquilo outro. Todos os médicos falam, não tem explicação. Ou eu não consigo entender isso. Olha, Lília, eu não sou a pessoa mais apropriada a estar falando sobre questões de nível neurológico. Apesar de ter trabalhado muito com neuro lá na residência, a gente trabalha muito, a Bucomaxilo trabalha muito com os neurologistas, oftalmologistas. O que a gente escuta falar dos neurologistas é que o epilético, né, o paciente epilético, ele tem gatilhos, né? Gatilhos. E o que eles fazem nos epiléticos? Eles até lá na USP tem um centro de tratamento para pacientes epiléticos. Não sei se você já chegou aí lá, levou seu filho lá. Ah, eu nem sabia que tinha. Existe lá um centro de excelência até de tratamento de pacientes epiléticos. E eles fazem através de eletroestimulação o tratamento. E eletroestimulação em sistemas neurológicos, em algumas regiões do cérebro. E essa eletroestimulação, ela ameniza, não é que vai curar, mas eu já soube de casos lá dentro da USP, lá do HC, que pacientes com eletroestimulação teve melhorias absurdas. Praticamente zeraram casos de epilepsia nesses pacientes, até não precisando mais de tomar medicação. Então, procura saber desse serviço, que é muito bacana, e tenta inscrever o seu filho lá, porque vale a pena. É uma pesquisa muito legal que está sendo feita lá no HC. Ai, que legal, tá vendo? Então, a minha pergunta não foi tão boba assim, porque eu já... Não, imagina, de forma alguma. Quando a gente não sabe responder, pelo menos o caminho a gente indica para vocês. Porque como está se falando em hereditariedade de doenças e a gente está estudando sobre, né, células, então eu imaginei que deveria ter alguma coisa relacionada a isso. Sim, não, com certeza.
Oi, Professor, deixa eu tirar bem. Eu tenho um caso na família, minha mãe, o irmão dela, que tem Alzheimer. Ele também é hereditário? É uma autoimune, tá? Normalmente, quando a gente tem um ataque, já tem a deformação do cérebro, o tamanho do cérebro, da massa encefálica, em nível de peso e a nível também de tamanho, a gente tem realmente uma doença autoimune, o próprio organismo consegue atacar as células neurais, a bainha de mielina, destrói toda a condução do sistema do impulso nervoso e ataca algumas regiões também de coordenação, de fala, memória. E o Alzheimer é uma região muito atacada, a parte da memória. Então é destruída a bainha de mielina, tá? Tanto é que esses pacientes que têm essa doença de sistema nervoso central tem que tomar muito remédio muito forte para combater o sistema imune. Minha mãe está tomando. Minha mãe, meu tio. E é hereditário, assim, da família? Alzheimer, então, as recentes pesquisas do Alzheimer dizem o contrário, né? Que ela não é hereditária. Porém, tem alguns efeitos na vida da gente que pode levar a ter a demência, né? Senil, até quadros de Alzheimer. Tem algumas alterações do nosso dia a dia, cotidiano. Existe até uma relação, uma pesquisa dos adoçantes, né? O uso contínuo de adoçantes na destruição da bainha de mielina. Existem muitas pesquisas nesse sentido aí, tá? Então, tem algumas coisas que a gente... Pô, adoçante é bom para a vida? É bom. Só que, se em demasia, você consumir a vida inteira, você pode ter algum problema lá sério na velhice, na fase idosa do paciente. Obrigada. Nada. Eu também não estava conseguindo entrar, não consegui fazer nenhuma atividade sua. Fui até na sexta-feira na faculdade e aí eles me deram uma senha, eu consegui desbloquear na sexta-feira, mas eu não consegui fazer nenhuma atividade. Não tem problema, eu deixo lá um campo aberto para vocês na B1. Vocês vão ver que lá na B1 tem vocês entrando no ar, vocês vão ver que já está lá escrito o dia da B1, né? O encontro da B1. Na pré-aula vai estar lá o exercício para quem não conseguiu fazer, tá? E aí vocês façam lá só na B1. Tá bom. Beleza? Bom dia. Fique com Deus. Amém. Bom dia para vocês, gente. Mais alguém com dúvida? Professor. Oi. Eu sou aluna nova, a Sandra. Oi, então, Sandra. Eu não fiz nada ainda. No caso, é para mim entrar no campo na B1 e fazer todos que estão lá? Eu vou colocar só no dia da B1, por quê? Porque como você vai ter muita questão aí ainda, as que vocês puderem fazer agora, já façam. As que forem abrir, já na próxima aula já tem uma atividade para fazer, vocês façam. Não deixe de fazer. Eu só vou replicar a atividade lá das que vocês perderam. Certo. Lá no dia da B1. Mas não é para fazer, nem vou colocar agora, não vai ser nesse momento que eu vou colocar ainda. Por quê? Porque tem muita gente fazendo ainda, estudando. Então, eu vou deixar lá para o final, lá quando chegar lá para o final. Daqui 2 semanas, né? A B1 é daqui 15 dias. Se vocês verem lá na pré-aula, vai estar escrito lá, para os alunos que não conseguiram fazer as atividades anteriores, vocês vão entrar lá e vão fazer. Ah, tá certo. Tá bom, então. Obrigada. Imagina. Letícia, fale. Bom dia. Perguntar. Você falou sobre um exercício para essa próxima aula de agora, né, que você está falando. Ele é só para a gente, estudar, não é para te enviar. Você sabe onde você vai colocar ele? Se está nos slides, onde está? Esse exercício dessa aula de hoje? Você falou de um exercício, no pós-aula. Tá no pós-aula. Ah, tá. Então, são os exercícios pré e pós-aula que você aconselhou a gente a fazer, é isso? No pré-aula, normalmente eu coloco um artigo para vocês lerem relacionado à aula. Então, artigos importantes, pouca gente lê aqueles artigos lá, mas são de suma importância. E tem exercícios sempre no pós-aula. Mas, quando é para entregar, tá lá o padrão de pergunta e resposta, né? Agora, quando vocês verem que é só para estudo dirigido, é só para vocês estudarem. Ah, entendi. Obrigada, professor. Nada. Tudo bem, gente? Mais alguém?
Professor, Oi, Jéssica. Primeiro eu quero agradecer, né, pelas dicas que o senhor me deu. Vou até falar para minha mãe sobre o neuro. Agora, Sim, outra coisa, há um tempo atrás, sobre a hipersensibilidade alérgicas, né? Há um sim. tempo atrás eu peguei uma coceira muito grande, assim, e eu não sabia de onde vinha isso. Eu tomei todos os antialérgicos possíveis e nada resolvia. E marquei o alergologista. Ele me passou um teste de contato. Eu fiquei toda roxa. Só pegou a parte da perna e braço. E eu passei no alergo e fiz o teste de contato, caríssimo também. Sim, é E o caro. resultado não deu nada, assim. Foi Tem conclusão. como ser psicológico? Porque muita gente falou, Jéssica, eu acho que isso foi estresse. Sim, sim. Você pode estar, realmente. Algumas reações psicológicas podem estar afetando o seu sistema imune, com certeza. Você não vê que muitas pessoas, quando tem depressão, quando tem algum problema mais relacionado ao dia a dia, você vê que as pessoas perdem cabelo, perde a unha, fica quebradiça, ou até mesmo dores, espasmos musculares. Tem muita relacionada ao problema psicológico, sim, com certeza. Ah, então tá bom. Muito obrigada, tá? Imagina, que isso, Jéssica. Mais alguém, gente? Tudo bem? Então, já encerrei a gravação aqui. Gente, até a semana que vem com a segunda parte dessa aula. Não percam, tá? E continuação dessa aula de hoje.